Olá a todos, é um prazer conversar com todos vocês. Onde quer que chegue nossa imagem, nosso muito obrigado e peço a todos vocês que compartilhem. A maior da realidade que nós estamos vivendo no Brasil é que nós estamos dentro de uma situação em que não só foi destruído o sistema democrático, não a base, mas o sistema democrático foi corrompido, atingiu o fundamento da República, está corrompido, dividido, e essa semente está dando frutos, muitos frutos. Não há como esconder a imoralidade de decisões que têm alcançado pessoas simples, pessoas comuns, sem risco. Os riscos que nós brasileiros corremos dessas decisões é o abandono. Quando há investida por parte de autoridades a repelir os focos que trazem essas destruições à sociedade, eles se manifestam dizendo não, não pode. Quando algo que fere, que inflama, ela aflora na pele, aquele carocinho amarelo, você vê que em volta fica tudo vermelho. Essa situação quer dizer que a circunferência desse simples carocinho é muito maior do que aquele carocinho amarelinho, né? Que surge de inflamação, é picada, a gente vê que inflama, tem um vermelhão, né? Mas por baixo do vermelhão a coisa é muito maior. Assim é o crime organizado, quando ele desce para o asfalto da forma clara, na manhã, não precisa ter noite, não precisa ter madrugada, que ele sai, assalta carro. Olha, isso já está dominado, isso já está bem mais aprofundado do que você possa imaginar. Quando esses caras encontram metralhadoras, quando eles encontram armas, estou falando aqui, entre aspas, da forma geral que se encontra o Brasil. Essa situação já está bem podre, bem inflamada. É o que nós estamos vendo no Brasil. As atitudes é para destruir a família. Tanto o crime, e o crime que eu falo, ele tem ramificações. A cor do dinheiro do crime organizado, ele não é diferente do trabalhador. A nota de R$100 que sai do meu bolso e do bolso do pior criminoso é R$100. O valor monetário é o mesmo, só muda o portador. E as pessoas que se encontram no poder, eles estão visando o lucro para investir na sua organização. Tá difícil hoje a gente levar a sério as condições família. Tá muito difícil. Porque a base, ela foi implantada, foi violentada por essas pessoas. Nós permitimos pessoas mais ignorantes assumir o poder e implantar dentro dos lares os seus direitos. Tanto é que a gente vê as famílias passando por dores de cabeça. E o que acontece quando você tem milhares de famílias em que os jovens estão violados moralmente, não pela família, porque a família ela é violada quando um jovem desse se manifesta, como esse carocinho que eu estou te falando. Eles procuram o quê? Procuram locais, ambientes, pessoas para fazer e fluir, né? Essa vontade de fazer parte daquilo que não presta. Essas pessoas estão no poder.
essas pessoas estão se dispondo a eleger-se ou candidatar-se para fortalecer ainda mais essa base, que está difícil. Quando tem crime, roubo, furto, olha, algumas pessoas dessa naipe, dessa situação que eu estou falando, estão nas universidades, jovens. Mas aqueles que muitos não usam ou não querem usar, é porque eles vão para o domínio. Para domínio. Essa é a situação. Essa é a situação. Então, temos um que pratica e o outro que domina. Esse lado podre da sociedade, esse lado foi tirado, sabe? Dividir o Brasil, dividir a sociedade, dividir em grupos, em células. E cada célula tem seus representantes têm outros que representam, que alinham-se dentro de ideias, dentro de comportamento. E isso chega nas nossas esferas. Você vê que nós temos um grupo de segurança, mas não consegue abater o crime organizado. Porque o crime organizado maior, o crime maior, os criminosos, os piores, estão lá no Congresso Nacional. Porque essas pessoas se unissem. Porque, ao meu ver, dentro da minha ótica, o Congresso Nacional, ele não é lugar para se discutir, nem defender, nenhum movimento que possa trazer destruição, morte, roubo, seja lá o que for. Lá não é para isso. Lá é para um debate público, um debate que possa trazer benefício, e não benefício a bandido, a crime organizado. E nós estamos assistindo isso, é os três poderes da nossa carcomida república está sendo destruída por causa dessas pessoas. Você que está de pé hoje, você que está me ouvindo, está de pé hoje graças a Deus. Mas o crime organizado não parou de vender sua maconha, não parou de vender sua droga. O crime organizado não parou de enviar suas fatias de investimentos a grupos políticos que atuam no Brasil. Ah, Geraldo, mas isso aí não existe. Meu amigo, de que país nós estamos falando? De que país você está? Nós estamos assistindo pequenos fragmentos. É coisa pouquíssima. Pouquíssima. Esse que eu falei, amarelo, esses criminhos que estamos vendo. Mas por trás disso, e por trás desses crimes, batedores de celular, candidatos defendendo bandidos que roubam celular para tomar cerveja, grupos armados, grupos de assalto a banco, grupo de assalto à mercadoria. Essas pessoas, por trás disso, tem outros grupos que é o que inflama essa camada de pessoas que podemos chamar de o cupim ferrugem da sociedade, cupim do caráter, cupim da moral, do bom costume. Eles estão lá no Congresso. Eles estão em situações de determinar através de caneta. Esses são os piores. Porque quando você estoura aquele pontinho amarelo, acabou. Morre 10 criminosos. Acabou. Mas eles vão substituir aqueles 10 até que a bolinha amarelinha volte de novo. Aí, mais uma vez, vai-se a questão do crime à luz do dia. Aí, sim, as coisas vão começar a chegar ao baixo clero da sociedade, que vai ter que se associar ao crime. Não tem trabalho, faltou investimento, faltou infraestrutura, faltou educação, destruíram a profissão de professor. Tem alguns bons? Tem. Com bom interesse? Tem. Mas tem os maus que dominam, cara. Porque hoje, se a sociedade, a base social, que é a família, a fonte da família, que está sendo dividida, obrigado a fazer vista grossa por seu filho,
e que de forma rebelde diz, não, o celular é meu, não quero saber, meus amigos, e tem grupos que se unem, e tem pessoas que apoiam essas decisões, você acha de que lado ele vai ficar? Do seu lado? É claro que não vai ficar do seu lado, né? Eles vão procurar essas pessoas. Por isso a gente vê mentes carcomida, corroída, a rimo da estupidez, da ignorância, ignora o espaço-tempo de acontecimentos. As coisas só acontecem nesse tempo por causa do Bolsonaro. Gente, o presidente Bolsonaro, ele é simplesmente o último arrimo da moralidade. Ele é o pé no saco de cada um desses vagabundos que aí se encontram. Inclusive de pessoas que se encontram contaminadas, que foram alcançados por via das suas próprias ações de escolha. Porque quando você não raciocina, meu caro, você escolhe qualquer coisa que você acha que serve para você. Que é o chamado expansão inexistente. Meu caro, você que tem 30, 40 anos, observe o que aconteceu nesse Brasil se as coisas não piorarem em termos de educação. E esse investimento dessas pessoas aconteceu em todas as sociedades, em todas as camadas. Mas só que as camadas, que as pessoas que têm dinheiro, da sociedade, pessoas ricas, eles estão para comandar, outros para executar. E aqueles que hoje vê e querem que o Brasil hoje tenha uma integridade, possa desenvolver, possa instruir-se buscando o meio para sustentar dentro da formalidade, dentro de um equilíbrio, dentro de uma sobrevivência entre natureza, homem, entre família, pátria. Essas coisas para essas pessoas tornaram doenças. Nós temos essas condições hoje, psicológica, educacional, para mudar tudo isso. A escola não vai mudar ninguém, mas põe dentro da melhor escola um ladrão. Se dentro de pouco tempo não vai começar a sumir carteira, dinheiro, ele vai convidar outras pessoas, contar as facilidades, para você ver dentro de pouco tempo, ver como é que vai ficar aquela instituição. Eles vão destruir tudo. Põe um ladrão para governar esse Brasil, como nós tivemos nos últimos 16 anos, que a nossa economia em 2014 estava, aí 2013, 14, 0,5, com recuo de 3,6, nós estávamos descendo ladeira abaixo, recessão. Recessão nós estávamos. E os furtos foram gigantescos, você não tem nem noção dos valores. Se essas pessoas fossem devolver essas pestes, tinha que nascer 300 vezes e pagando as quantidades de dinheiro. E tem muito dinheiro espalhado por aí. Muito. Aí estamos assistindo simplesmente a mesma pessoas, e pior, que uns condenando os outros, se encontram no cenário também. Não, esse aqui é meu amigo. Gente, a ciência política, ela não apaga a vagabundagem, não. A vagabundagem é a mesma. São os vagabundos que querem manchar a ciência política. A ciência política, ele é o fundamento do desenvolvimento e discussão democrática. É a base de um desenvolvimento, de algo bom para todos. Tem nada a ver com vagabundagem, pilantragem, malandragem. Isso é o que nós estamos assistindo em uma nação. E o pior de tudo, todos nós sabemos que aconteceu roubo, aconteceu furto. Todos nós estamos sabendo. Agora, você fala uma situação adversa a um determinado assunto que nós estamos assistindo hoje, é fake news, você tem que ser punido. Quem roubou? Onde estavam essas pessoas quando essas pessoas roubaram os bilhões do Brasil, assaltaram, olha, 200 bilhões de educação, 60 bilhões daquilo, 18 bilhões de refinaria, e foi o roubo maior do que alguém pode fazer nesse Brasil, o maior saqueamento de dinheiro público, e onde estavam essas mesmas pessoas para determinar a cadeia que esse povo? Não, vamos ter que prender esses caras. Aí não, prender os pequenininhos. Os focos. E uma coisa muito interessante é que quando eu falo foco, quando a gente fala a verdade, ou pronuncia de um ponto de vista crítico mais real, não tem ninguém atrás da gente, não.
Mas quando você vê o crime explodindo no asfalto meio-dia, tem gente apoiando. Tem gente apoiando. Tem gente. O problema é que para se fazer uma mudança desse Brasil, a gente tem que fazer vamos dizer assim, um caldeirão, né? Ou um caldeirão que possa colocar ilustres mentes que hoje apoderam-se dos seus cargos públicos e políticos para ser a parte inflamada do crime organizado no Brasil. Essas pessoas tinham que estar presas. É possível acontecer isso? Bom, eu creio que seja possível, porque na minha ótica, tanto faz bandido letrado ou bandido analfabeto. O que está valendo é o crime e não a sua condição. E quanto mais inteligente você é e que você comete, maior seria e tinha que ser a sua punição. Quanto menos você comete o crime, mais tinha que ser punido por achar que pode enganar aqueles que se encontram no poder. Mas aqui é o contrário. Você rouba, você sai candidato à presidência da República. Ah, Brasil. Nós temos que um dia mudar isso. Nós vamos mudar para o novo Brasil. Vamos ver situações bem adversas. Situações boas. É preciso que tenham homens para que possam esses ter disponibilidade de utilizar sua trindade de bom caráter, boa moral, boa família e, por cima disso, tem a Deus para assumir responsabilidades que possa conduzir um povo que não possa desviar no meio do caminho, para que possa conduzir essa nação da melhor maneira possível. E nós temos e não foi tão fácil, nunca foi tão fácil decidir o que nós queremos hoje no Brasil. Um abraço a todos, até mais.